Olá, acho que vamos começar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar ministrado pelo Corpo de Médicos do SEIB em Medicina Diagnóstica. Eu sou Cristina Schreiber, médica endocrinologista, coordeno a sala de testes funcionais aqui em Florianópolis, Santa Catarina, e também sou presidente da Sociedade de Endócrino aqui de Santa Catarina. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem tido bastante destaque no nosso meio científico, dentro da endocrinologia, que é o Covid-19 em situações especiais, obesidade. A gente preparou esse conteúdo voltado para médicos, especialistas da área de saúde de todo o Brasil, e vocês podem participar do webinar com o envio de suas perguntas através do botão Q&A, que é o Question and Answers, ali embaixo no Zoom, na barra inferior. E ao final da apresentação, a doutora Thaisa vai responder as questões que ficarem ali, né? Então, eu quero apresentar a Thaisa. A Thaisa é minha colega endocrinologista, também coordenadora da sala de provas de testes funcionais do SEIB em Salvador, Bahia, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Bahia, professora de medicina da faculdade UNI-FTC, e preceptora da residência médica em endocrinologia e metabologia do CEDEBA. Também é diretora do Departamento de Diabetes da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, Thaisa. Olá, Cristina, né? Um grande prazer. Tudo bem estar aqui hoje com você, né? Na verdade, falando sobre um tema tão palpitante, como você mesmo colocou, né? Que é a obesidade no Covid, né? Então, é um grande prazer para mim estar aqui hoje, nesse momento aí de, enfim, passagem de conhecimentos, né, a revisão da literatura que a gente fez e experiência em algumas situações vivenciadas, né, que a gente pode de alguma forma estar colaborando aí para poder explanar melhor esse assunto tão interessante. Eu vou compartilhar aqui. Bom, então, vamos começar, né? Na verdade, eu dividi a apresentação em 4 blocos. Inicialmente, a gente vai falar um pouquinho dessas 2 grandes pandemias que a gente está vivendo nos dias atuais, que é a pandemia de obesidade e a pandemia de Covid-19. Vamos falar sobre o aumento da gravidade no SARS em pacientes obesos, sobre a fisiopatologia do aumento da gravidade nesses pacientes, né, entendendo um pouquinho porque que esses pacientes são mais susceptíveis, né, a uma doença de maior gravidade. E, por último, vamos fazer nossas considerações finais. Bom, em relação à introdução, né, a gente está vivenciando hoje 2 grandes pandemias. A pandemia de obesidade, esses dados aqui são da Organização Mundial da Saúde, recentes, que mostram que a obesidade está se alastrando por todo o mundo, inclusive no nosso país, no Brasil, onde tem tido uma prevalência em torno de 22%. Isso tem se refletido em uma outra pandemia, que é a pandemia do Covid-19. Na verdade, esses são dados também do Ministério da Saúde, mostrando que a Covid-19 tem se alastrado por todo o mundo, né? Então, a gente dá para ver aqui o comportamento da doença nos diferentes países, inclusive com um grande número de prevalência no nosso país, né, nos Estados Unidos e em vários locais da Europa. Atualmente temos em torno já de 28.285.000 pacientes infectados, com a mortalidade bastante elevada também, quase 1 milhão de mortes. E quando a gente pensa nessas 2 epidemias, né, na verdade, de que forma elas poderiam estar se somando? Quando a gente avalia, por exemplo, um paciente, né, uma pessoa que acaba aumentando o seu confinamento durante o período da pandemia. Então, esse paciente, ele tem uma redução de atividade física como consequência desse maior confinamento. Esse paciente tem um aumento da ansiedade. Esse paciente tem um aumento da depressão. Esse paciente fica mais nervoso, com hábitos alimentares mais irregulares, né, muitas vezes sentindo a compulsão alimentar, e isso tudo culmina, então, em aumento dos fatores de risco que levam a um quadro de obesidade. Como essa
pandemia é relativamente recente, a gente não tem muitos estudos, né, mostrando realmente uma relação direta entre confinamento, aumento de obesidade, né, na nossa população, exceto num estudo italiano, onde a gente pôde ver que depois de um mês de confinamento, eles perceberam que as pessoas estavam evoluindo com aumento de peso. E na nossa prática, no nosso ambulatório da residência, a gente tem visto realmente que os pacientes eles têm referido que têm ficado mais ansiosos, têm ficado mais nervosos, têm reduzido a atividade física por conta do confinamento e, como a consequência, eles estão aumentando de peso. A gente ficou um período com teleconsulta, agora a gente está voltando os atendimentos presenciais e a gente tem percebido que a grande maioria dos pacientes do ambulatório de obesidade estão retornando com uma prevalência maior de obesidade, com aumento de peso. E existe alguma evidência realmente que a obesidade ela leva a uma maior chance de doenças infecciosas? Eu trouxe aqui esse dado que eu achei bem interessante, foi do H1N1 da influenza, né, de 2019, onde eles avaliaram as doenças de base desses pacientes que morreram durante a pandemia. E quando a gente avalia esse gráfico, a gente percebe que as doenças metabólicas, elas tiveram a maior prevalência. Dentre essas doenças metabólicas, obesidade e diabetes foram as mais prevalentes. Em relação à Covid-19, né? Por que a obesidade é um fator determinante de gravidade nesses pacientes? Esse aqui é um estudo prospectivo observacional que foi feito na Inglaterra, mostrando realmente quais são os aumento, né, da mortalidade a depender de algumas características dos pacientes. Então, por exemplo, eles avaliaram a idade do paciente, eles avaliaram o sexo do paciente e uma série de comorbidades de base. E o que eles notaram? Que a idade, o que a gente, né, tem visto na maioria dos estudos, quanto mais velho o paciente, maior a chance realmente de mortalidade. Pacientes do sexo masculino teriam uma maior, né, chance também, o feminino teria uma menor chance de mortalidade. E quando avalia doenças pré-existentes, a obesidade, né, mostrou aí que realmente é uma doença que aumentou a mortalidade nesse grupo de pacientes. Eu gostei bastante desse trabalho do Peterson, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, é um trabalho bastante elegante, em que ele avaliou 30 pacientes que deram entrada no serviço por Covid-19, confirmados, né, com o PCR, e aí eles avaliaram a relação entre os pacientes magros e os pacientes obesos. Aqui vocês podem ver no azul a gordura subcutânea, em vermelho a gordura visceral. E eles avaliaram, na verdade, a gravidade do quadro, né? Então, a prevalência dos pacientes que foi para a UTI e que precisou também de ser entubado. E eles notaram que a gordura visceral, né, esse paciente que tinha 10 centímetros quadrados de gordura visceral a mais, ele tinha uma chance 37% maior de risco de ser internado em terapia intensiva. E cada centímetro a mais de conferência abdominal aumentou 13% o risco de UTI. Então, mostrando que realmente a gordura visceral e também abdominal, na verdade, esse excesso de gordura aumentou complicações desses pacientes após a internação. Bom, as comorbidades relacionadas à obesidade aumentam o risco de COVID. Então, eu falei que realmente a obesidade por si só é um fator de risco independente para a COVID, mas também a gente percebe que esse paciente obeso, ele muitas vezes vem com outras comorbidades associadas, como, por exemplo, diabetes, as doenças cardiovasculares, a apneia obstrutiva do sono, cânceres, esteatose hepática, doenças respiratórias. E nessa avaliação, né, dessa meta-análise que se avaliou 6 estudos com em torno de 1.500 pacientes, observou-se que essas comorbidades já eram fatores de risco independente para a maior gravidade do COVID. Então, hipertensão arterial, diabetes, doença pulmonar, né, a doença cardiovascular e a doença cerebrovascular, todas mostrando um aumento realmente de complicações. Quando a gente avalia os pacientes em relação à faixa etária, eu achei muito interessante esse trabalho, né, feito nos Estados Unidos, né, 14 estados, em que
Quando a gente, por exemplo, avalia os pacientes que foram hospitalizados de acordo com as suas comorbidades e em relação à sua idade, a gente percebe que a maioria das vezes a internação aumenta quando vai aumentando a idade. Então, doença cardiovascular, quanto mais velho o paciente, né, o azul mais claro seria acima de 65 anos, o azul intermediário 50 e 64 anos e o azul mais escuro entre 18 e 49 anos. Então, quanto mais velho o paciente, maior a chance de hospitalização. A mesma coisa, né, para a doença pulmonar, que também aumenta com a idade, a hipertensão arterial, né, o próprio diabetes, mas quando a gente avalia a obesidade, a gente percebe que a relação é inversa, mostrando realmente um grande número de hospitalizações de pacientes mais jovens, né, numa faixa etária menor. Em relação à questão da complicação desses pacientes, então a gente pegou esses pacientes mais jovens, né? Então, na verdade, esse foi um estudo que foi publicado muito recentemente, agora em setembro de 2020, em que eles então avaliaram esses pacientes mais jovens, entre 18 e 34 anos, que foram internados, né, nos Estados Unidos, durante o período de 3 meses. E aí eles avaliaram aqueles pacientes que tiveram mais comorbidade, precisaram ser entubados, e pacientes que realmente foram a óbito. E eles perceberam que quanto maior o número de comorbidades, considerando aqui obesidade, grau 3, hipertensão e diabetes, maior a chance tanto de complicação quanto a chance de óbito. Então, mais uma vez mostrando, né, que pacientes jovens com comorbidades teriam um risco realmente aumentado de complicarem de COVID e até de irem a óbito. Então, uma outra questão, né, que a gente se pergunta assim, então, está sendo mostrado realmente nos estudos todos que a gente tem avaliado que os pacientes obesos, eles têm, sim, uma maior gravidade do COVID e têm uma maior chance de evoluírem com óbito. Mas por que isso acontece, né? Quais os mecanismos fisiopatológicos que justificam essa associação? Então, aqui, só trazendo para vocês um pouquinho aqui, né, do funcionamento do ponto de vista da infecção, quando a pessoa é infectada, o paciente é infectado pelo COVID-19, a gente percebe, né, que esse COVID geralmente entra pelo trato respiratório, chega nos pneumócitos 1 e 2, e através da enzima de conversão da angiotensina, ele então é interiorizado, né, ele vai para o citoplasma, onde é liberado um núcleo, e ele aproveita todo o maquinário celular para poder fazer a replicação desse vírus e a liberação de novos vírus. Essa célula normalmente infectada, ela sofre piroptose, né, com morte celular. Após esse processo, é liberada uma série de substâncias, citocinas, entre outras, e é feito uma atração de células inflamatórias, como, por exemplo, os macrófagos, monócitos, células T, liberação de interleucina, liberação de interferon, liberação de uma série de fatores, né, inflamatórios, que então aumentariam esse processo inflamatório local. A infecção pode evoluir de duas formas. Grande parte dos pacientes, as células infectadas, elas são destruídas, o vírus ele é inativado pelos anticorpos e fica realmente inflamação mínima e pouca lesão tissular. Entretanto, em alguns pacientes, se percebe que a resposta imune é mais disfuncional, uma excessiva infiltração de monócitos, macrófagos, células da defesa, com uma formação de uma verdadeira tempestade de citocinas, como vem sendo chamado, né, com essa liberação muito importante dessas citocinas, levando a um quadro de edema pulmonar, pneumonia e essa disseminação dessa inflamação para os outros órgãos, né, levando realmente a um quadro sistêmico e de muito maior gravidade. E a obesidade tem, de alguma forma, elevado mais essa resposta, né, contribuído para essa resposta imune disfuncional. Bom, em relação aos mecanismos, para a gente poder entender um pouquinho por que a obesidade ela estaria associada, então, a essa maior gravidade, né, pelo COVID-19. Primeiro, que na obesidade existe o aumento dos receptores, né, IECA2. Então, quando a gente, por exemplo, avalia aqui, né, só para mostrar para vocês, que você tem o vírus, tem os receptores, né, isso aqui, e aqui você teria a interiorização, né, com a ligação do receptor com o vírus. O que é que acontece no obeso? O obeso, ele tem maior expressão, né, da enzima de conversão. Então, você tem, por exemplo, no tecido adiposo, uma quantidade, tanto no subcutâneo quanto no visceral, uma quantidade enorme de ECA2, inclusive sendo superior
a do pulmão, né? E só perdendo aqui para o trato gastrointestinal, que tem realmente a quantidade muito grande, justifica-se muitas vezes os sintomas intestinais, né, que muitos pacientes apresentam relacionados ao Covid-19. E essa expressão aumentada da enzima no tecido adiposo pode levar também a um maior reservatório do vírus nesse tecido. Em relação ao papel do sistema renina-angiotensina na obesidade, né? Então, na verdade, você tem o angiotensinogênio, que é convertido em angiotensina 1 pela renina, em angiotensina 2, né, pela enzima de conversão da angiotensina, e aí você tem a enzima de conversão da angiotensina 2, que faz realmente a transformação da angiotensina 1, na angiotensina 1,9, e da angiotensina 2 e angiotensina 1,7, que teriam ação aí mais positiva, se ligando ao receptor, que reduziria a inflamação, reduziria a fibrose, né? Enfim, teria um efeito benéfico do ponto de vista do sistema inflamatório. A angiotensina 2, por sua vez, pode se ligar tanto aos receptores AT1 quanto aos receptores AT2, sendo que a ação dos receptores AT1 levariam aos efeitos danosos, né, para o sistema inflamatório, levando a vasoconstricção, aumentando a reabsorção de sódio, inflamação, fibrose, proliferação celular e os processos trombóticos. O que acontece com o paciente obeso, né? O paciente obeso, na verdade, ele tem realmente um aumento do sistema renina-angiotensina com uma maior consequência de ligação receptor ATR1 e lesão de órgãos-alvos. Quando a gente tem a infecção pelo coronavírus, o coronavírus se liga a esse 2, com essa ligação à enzima, existe uma downregulation da enzima, com consequência aumento da angiotensina 2, que também teria um papel importante, né, na ligação com os receptores, levando a esse processo inflamatório que a gente tem visto nos quadros dos pacientes infectados. Além disso, a obesidade está associada com fenômenos tromboembólicos. A gente sabe que o tecido adiposo é um tecido ativo, né, produz uma série de hormônios, produz uma série de substâncias com bastante importância hoje na fisiologia. Ele tem um papel importante na imunidade, na inflamação, tem um papel importante no apetite, no metabolismo da energia, na regulação da pressão arterial, na sensibilidade à insulina, homeostase da glicose, no metabolismo dos lipídios e também na angiogênese e na homeostasia vascular. De que forma? Com a liberação tanto de fatores, né, de crescimento endoteliais, na produção do PAI, que a gente sabe que tem uma função de disfunção de endotélio, uma alteração de função plaquetária e uma formação de trombos. Então, a obesidade, ele leva a um aumento de fenômenos tromboembólicos. E qual a importância da Covid-19 nesse contexto? É que a Covid-19 também aumenta fenômenos tromboembólicos. Então, na verdade, você teria dois fatores se somando aí, né, aumentando a chance do paciente vir a ter essas tromboses. Em relação à inflamação, né, e a alteração do sistema imune, a gente sabe que o paciente obeso é um paciente que tem uma inflamação, um processo inflamatório sistêmico, né, e por mecanismos, né? Na verdade, quando o tecido adiposo se hipertrofia, existe um aumento da agregação aqui de células do sistema imune, então aumenta macrófagos, aumenta linfócitos, aumenta neutrófilos, existe um aumento de produção, né, de uma série de citocinas, a interleucina 6, enfim, de uma série de substâncias que levam a esse processo inflamatório sistêmico de baixo grau. Então, o paciente obeso é um paciente normalmente, né, inflamado. E, além disso, a leptina, que é produzida pelo tecido adiposo, ela também tem uma função do sistema imune. De que forma? Ela tanto altera a imunidade inata quanto a imunidade adaptativa, né? Inata, aquela resposta mais inicial, de acordo com o quadro infeccioso, né, com ativação de macrófagos, aumento de citocinas, fagocitose, inflamação relacionada à quimiotaxia também de células do sistema imunológico, como eosinófilos, neutrófilos e basófilos, e também em relação ao aumento dos natural killers, que também teriam ação importante aí nesse processo inflamatório. Já a imunidade adaptativa, né, que seriam os linfócitos T, que teriam uma ação importante também na secreção do interferon. Além disso,
também existe uma proliferação, um aumento da responsabilidade dessas células, aumento de linfócito B, ativação de linfócito B, produção de citocinas, enfim, a leptina estaria relacionada a esse processo inflamatório. A gente sabe, né, que o paciente obeso tem uma resistência central à leptina e essa leptina se encontra aumentada nesses pacientes, contribuindo, então, para essa resposta inflamatória subsistêmica. Além disso, uma outra informação que eu acho interessante da gente estar trazendo para vocês é que o próprio tecido adiposo, né, com a produção dessa leptina, teria uma ação aí na redução do tônus parasimpático, levando ao aumento do diâmetro do brônquio. Quando a gente tem uma inibição, né, desse sistema de regulação da leptina, que acontece muitas vezes por essa resistência à ação da leptina que a gente, né, encontra nos pacientes obesos, a gente, como consequência, vai ter uma redução, né, desse controle parasimpático e uma broncoconstricção. É claro que a gente não tem comprovado esse efeito direto, né, no caso agora da Covid-19, mas esse mecanismo vem sendo muito estudado em asma, e eu acho que é um fator que pode, de alguma forma, estar contribuindo para esse quadro, merecendo um maior estudo aí nesse sentido. Então, além disso, além da resposta inflamatória, a gente tem alterações imunológicas na obesidade que tem um impacto também na resposta à infecção. O paciente obeso, ele tem uma redução tanto da resposta, quanto no início, quanto do grau de resposta à infecção. Isso acontece por uma redução da eficácia de resposta tanto das células B quanto das células T, e uma redução da produção do interferon 1 e do interferon 3. Então, se vê nesses pacientes uma redução da efetividade de vacina e antivirais e também um aumento da carga viral e um aumento do ciclo de vida desse vírus, né? Esse trabalho aqui que eu achei bastante interessante do Lance, ele realmente mostrou aqui que os obesos, eles têm uma duração, um pico maior, né? Então, uma quantidade maior do vírus e uma duração maior do processo viral, mostrando que realmente a obesidade levaria, né, a essa disfunção imunológica desses pacientes. Então, isso aqui, só resumindo, esse paciente obeso teria, então, uma maior propensão a uma complicação, né, do COVID por diversos mecanismos, levando a um quadro geral imune disfuncional, com excesso de infiltração de monócitos, macrófagos, células T, tempestade de citocinas, então aumento das citocinas inflamatórias. Essas respostas se mantêm por um tempo maior, levando a verdadeira tempestade com lesão de alguns alvos. Então, mostrando aqui, do ponto de vista fisiopatológico, porque que esse paciente, ele geralmente cursa com pior prognóstico quando acometido da doença. Além disso, a gente tem uma série de obstáculos diagnósticos e terapêuticos em pacientes com obesidade. O paciente obeso é um paciente que tem mais dificuldade de ser posicionado, às vezes, numa maca, de ser transferido. É um paciente que encontra-se dificuldade na intubação, exatamente, às vezes, né, por essa questão da gordura local. É um paciente que tem dificuldade de realização de exames de imagem, muitas vezes ele não cabe no tomógrafo. Então, além da questão dessas complicações mais frequentes no paciente obeso, muitas vezes a gente tem uma dificuldade de estar diagnosticando, de estar tratando esse paciente de forma adequada. Então, a obesidade, ela tem impacto na infecção por COVID por diversos mecanismos, como a gente colocou, alteração da resposta imunológica à infecção, aumento do risco de tromboembolismo, aumento da carga viral e do ciclo de vida do vírus, ventilação prejudicada nas bases pulmonares, né? Então, outro mecanismo é que os pacientes obesos, eles têm acúmulo de gordura na região abdominal, e isso muitas vezes leva, né, a realmente uma redução da expansão pulmonar, levando a um comprometimento importante aqui da respiratório. Além disso, eles têm aumento de comorbidades, né? São pacientes que muitas vezes teriam quadros de diabetes associado, tem quadro de hipertensão associada, de doenças pulmonares associadas, inclusive aterosclerose associada, inclusive a descompensação dessas comorbidades, como por exemplo a elevação da glicemia,
a elevação da pressão arterial teria efeitos aí junto com a obesidade no pior desfecho desses pacientes. Aumento da produção das citocinas inflamatórias, né, por um processo inflamatório de base, esse paciente é um paciente habitualmente inflamado. Então, por todos esses mecanismos, a gente percebe que os pacientes apresentam habitualmente quadros de maior gravidade. Então, como conclusões, né, o aumento de tecido adiposo leva a um estado pró-inflamatório, fenômenos trombóticos aumentados, aumento da atividade do sistema renina-angiotensina, e todos esses fenômenos eles podem ter impacto tanto no início, quanto na progressão, quanto no desfecho dos casos de COVID-19. Além disso, o paciente com obesidade, ele tem alterações da resposta imunológica à infecção. Então, embora ele tenha um aumento da resposta inflamatória, ele tem uma redução da resposta imunológica para os processos virais. Então, com isso, ele acaba tendo um ciclo, né, maior do processo viral e uma dificuldade de vencer esse processo infeccioso. O diagnóstico e o tratamento do paciente obeso pode ser dificultado pelo excesso de peso, levando à dificuldade na realização de exames de imagem, a mobilização do paciente e a intubação do paciente. E por último, que eu acho extremamente importante, é que a gente deve estar sempre conversando com esse nosso paciente, reforçando para esse nosso paciente a importância de evitar a contaminação. Então, eles têm que realmente estar sempre usando a máscara, estar sempre usando o álcool gel, estar sempre realmente tendo um cuidado maior em relação à exposição ao COVID-19. Acho que esse foi o meu último slide. Obrigada, então, a todos. Obrigada, Thaisa. Nossa, aprendi muito, vários estudos muito interessantes. Aquele da asma ali, dos brônquios, eu nem tinha visto também. Obrigada mesmo, foi muito... Aprendi bastante aí com a tua explanação. Tenho certeza que todos aprenderam. A gente tem duas perguntas. Vou te passar a primeira pergunta do Felipe. Qual é o tamanho máximo da cintura do homem antes de começar a se preocupar com obesidade e aumento de gordura visceral? Na verdade, assim, claro que a gente tem esse aumento de cintura, tem vários critérios que a gente avalia aí, né? O critério do INSEP-ATP3, ele considera 102 centímetros, mas a gente tem agora, né, o do IDF que já considera valores menores. O que eu acho que a gente tem que ficar bastante atento é que uma questão que você levantou aí muito bem, é que muitas vezes o paciente, ele aparentemente não tem um IMC muito elevado, mas ele tem esse aumento de gordura abdominal, aumento de gordura visceral, e que isso realmente é um fator de prognóstico mais negativo. Então, muitas vezes a gente realmente deve avaliar esse paciente no sentido de estar sempre colocando a medida da cintura juntamente com a avaliação do peso. Hoje em dia a gente tem até critérios como bioimpedociometria, né, que já quantifica a localização da gordura, como a localização da gordura mais em braços, mais em abdômen, em membros, e que tem ajudado a gente a fazer esse raciocínio clínico do nosso paciente com obesidade. Obrigada. E a Luciana, boa noite, Lu, que está nos prestigiando, endocrinologista da sala de testes lá em Brasília, do SEIBEN. Ela nos pergunta, Thaisa, nos pacientes obesos em uso de liraglutide, quando acometidos pelo COVID, você orienta a suspensão da medicação? Certo. Quando eles perfeito. Estão com COVID, né? Não, na verdade, quando, assim, a positividade, né, se ele está completamente assintomático, eu entendo que ele pode sim, deve manter as medicações, né, anti-obesidade, inclusive a liraglutida. Eu acredito que a gente tem que ficar muito atento, claro, acompanhando esse paciente, qualquer sinal de gravidade, aí sim, eu acho que seria importante a gente estar suspendendo, até porque grande parte dos nossos pacientes, eles evoluem assintomáticos, né, enfim, sem maior necessidade realmente de suspensão das medicações, mas eu acho que vigilância é importante, mas só por ser positivo, não. Mas se realmente tivesse alguma manifestação de maior importância, aí sim eu suspenderia. Então, a terceira pergunta, eu acho que eu vou juntar com a minha, que é assim, você acha que teve algum estudo já correlacionando o grau de obesidade, ou seja, um IMC
ele, né, e a maior gravidade dos casos de Covid, ou seja, quanto maior o IMC, maior gravidade, isso foi respondido já ou ainda não? Perfeito. Sim, eu acho que, na verdade, a gente tem um estudo, né, que é o Open Safely, que eles avaliaram, né, 10 mil pacientes em relação, eles dividiram pelo IMC, né, em obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3. E eles realmente avaliaram que quanto maior o grau de obesidade, maior a chance desse paciente ter complicações. Então, realmente está associado, sim, ao grau de obesidade, né? Quanto mais obeso, pior prognóstico, né? Maior chance de complicações. Uhum. Sim. Eu tinha já deixado algumas... Opa, a gente tem uma outra pergunta aqui. Do Cláudio Som. Na minha experiência com pacientes apenas obesos, temos conseguido recuperar. Isto mostra que a associação da obesidade com outras comorbidades, como hipertensão e diabetes, é o que leva provavelmente, né? Ele coloca a maior gravidade. Então, ele te deu parabéns também, Obrigada, né? obrigada. Perfeito. Não, sem dúvida, eu acho que, como a gente vê naquele trabalho que eu mostrei recentemente publicado, né, agora em setembro, que quando você vai somando comorbidades, você, sem dúvida nenhuma, aumenta muito mais essa prevalência, essa chance de complicações, tanto em relação ao óbito, quanto em relação a complicações ali durante a internação. Mas os trabalhos têm mostrado que a obesidade por si só é um fator de risco independente também para desfecho negativo pelo Covid-19. E você acha, Thaís, então, que assim, você falou, né, que a gordura visceral, a resistência insulínica, eles estão Sim. associados com maior gravidade. E você acha que a redução do peso estaria associada à redução do risco dos pacientes que... Sim, eu acredito que sim, porque na verdade o que a gente tem hoje, né, que a perda de peso, mesmo a perda de peso de 5 a 10%, né, do peso, a gente já percebe uma redução da resistência à insulina, a gente já percebe realmente uma redução desse processo inflamatório. Então, eu acredito que a gente, embora não tenha estudos diretos, né, que mostraram essa relação de causalidade com o Covid-19, mas eu acredito que, sem dúvida, se você reduz peso, se você reduz processo inflamatório, se você, você já teria aí uma melhora em relação a essa prevalência, essas complicações. Então, eu acho que seria importante que todo paciente obeso fosse orientado realmente a uma perda de peso. A gente deveria estar estimulando isso de forma corriqueira, né, na nossa prática clínica, no dia a dia mesmo. Sim. Uma outra pergunta é se em relação ao sexo masculino e feminino, diferença de gênero. Houve algum estudo que mostrasse que o sexo masculino tem maior grau de risco? Isso acho que a pessoa está perguntando dentro da obesidade, né? Eu não sei se separaram por gênero. Acho que eu vi Certo. que falava sobre isso. Assim, em relação ao paciente obeso, se teria... em relação ao paciente não obeso, sim, claro, né? A gente percebe essa prevalência maior. Em relação ao paciente obeso, você conhece algum trabalho? Não, com obesidade não. Com obesidade não, que realmente Separado por diferencia. gênero. Uhum. Perfeito. Mas o fora de obesidade é maior risco masculino, se eu não me engano, né? Sempre masculino. Fora O paciente do masculino estudo tem uma maior Uhum. chance de complicações do que o paciente do sexo feminino. Perfeito. Uhum. E a gente, enquanto não vem outra pergunta, eu queria te perguntar assim, o que você tem feito, né? Eu vejo no consultório que os pacientes, até a gente brincou assim dentro do nosso grupo que as pessoas ficam muito aqui por ser praia, né? Acho que Salvador tem esse perfil talvez também. As pessoas se preocupam com a obesidade final do ano, né? Perto do verão. Infelizmente, hoje em dia, por conta do Covid, eu acho também que, felizmente, né? Está se fazendo essa procura antes, né? Do acesso ao médico. E eu gostaria que você deixasse as dicas, né? O que a gente pode fazer, mesmo ainda estando uma situação de semi-confinamento, algumas pessoas já voltaram a trabalhar, né? Mas outras não, até por serem fator de risco, preferem manter o isolamento social, podem, né? Se podem estar remotas. E quais as dicas, porque para evitar, né, essa Perfeito, né? Eu aumento acho de que peso. Uhum.
Eu acredito que a gente tem que, claro, avaliar cada paciente de forma muito individual, né? A questão das comorbidades associadas à obesidade devem estar todas muito bem compensadas. Então, se o paciente é um paciente diabético, realmente é importante que ele mantenha os níveis glicêmicos. A gente tem que optimizar esse tratamento, né? Esse contato com esse paciente de forma a controlar, né? O diabetes, a mesma coisa em relação à pressão arterial. Então, a gente tem que controlar essas comorbidades, porque a gente sabe que no caso do diabetes, né, a elevação da glicemia estaria associada também a pior desfecho. Mas em relação ao nosso paciente obeso, né, além da compensação dessas comorbidades, acho que é importante a gente focar na perda de peso, mesmo diante desse contexto agora que a gente está vivendo, que tem, enfim, levantado algumas dificuldades aí no manejo desse paciente, tanto do ponto de vista psicológico, né, os pacientes muitas vezes ficam mais ansiosos, ficam mais, por causa da questão do confinamento, acabam realmente tendo bullying, acabam realmente tendo um comportamento alimentar não muito adequado, e aí eu acho importante a gente estar conversando com esse paciente, a gente está identificando esses problemas, a gente está tratando esses problemas que possam de alguma forma estar contribuindo, né, se o paciente tem bullying, se o paciente tem algum distúrbio alimentar. Em relação à prática de atividade física, com certeza está bem limitada, mas a gente pode, dentro do possível, né, estar orientando aquele paciente a se mexer mais, fazer alguma atividade ali em casa, enfim, alguma coisa que ele possa estar, de alguma forma, melhorando um pouco mais essa questão, né, do sedentarismo, da inatividade maior, e está avaliando de forma muito individualizada cada paciente em relação à terapêutica farmacológica também, visando a perda de peso, porque eu acho que o confinamento, né, tem levado realmente a uma maior gravidade da situação, e eu acho que a gente tem que atuar não só nas comorbidades, mas atuar também na obesidade, porque muitas vezes o que acontece é que o paciente, não, estou com obeso é uma coisa que uma patologia que demora muito tratamento, que é uma coisa difícil às vezes ser tratada, tem que ser a longo prazo, então vamos focar agora aqui somente no diabetes, que, enfim, eu posso ajustar aqui a medicação, insulinizar, controlar aqui mais rapidamente, mas eu acho que não, que a gente tem que focar na obesidade também, a gente tem que focar realmente no controle do peso, a gente tem que focar na terapêutica, tanto comportamental quanto, em alguns casos, farmacológica, visando a perda de peso, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla aí no sentido de avaliar o paciente e melhorá-lo de uma forma mais geral. Obrigada. Alba, a gente recebeu mais perguntas aqui. Então, a doutora Aparecida falou: parabéns, Thaís, ótima aula, revisão fisiopatológica excelente. Alguns pacientes obesos evoluem assintomáticos. Existe algum fator que possa justificar esse comportamento mais indolente, mesmo em obesidade grau 2 ou 3? Acho que cada paciente tem sua resposta muito individual, né? Como eu falei, assim, às vezes tem paciente que tem muita comorbidade, aí eu ficaria mais preocupado. Um paciente, por exemplo, paciente obeso, mais velho, sexo masculino, com muita comorbidade, eu ficaria muito mais cuidadosa. Não quer dizer que ele vai ter um desfecho desfavorável, pode ser que eu já tive, inclusive, alguns pacientes com esse perfil, que se tiveram Covid-19, que estão aí ótimos, né? Então, na verdade, a gente tem resposta individual também, né? Outros fatores que podem estar, de alguma forma, colaborando. Mas, é claro que se o paciente é um paciente que não tem tantas comorbidades, né? Um paciente que não tem um grau tão importante de obesidade, sexo feminino, a gente aí espera que tenha um comportamento mais benigno, né? Que ele não evolua de forma muito desfavorável. Mas é claro que a gente tem que individualizar. Tem pessoas que a gente entende que nem tem tanto fator de risco, né? Às vezes, e evolui de forma muito mais favorável do que outros que são pacientes que a gente tem bastante preocupação. Fala assim, orienta ele, olha, com o seu perfil é melhor você até se isolar, não sair para nada. E, na verdade, esse paciente, às vezes, né, tem coronavírus e evolui de forma completamente favorável. Então, eu acho que tem muita coisa que a gente ainda não entende, acho que todos os fatores que, com certeza, estão aí, de alguma forma, se somando a isso que a gente já entende para levar a um quadro de maior ou de menor gravidade, mas com certeza a gente tem que avaliar cada caso com muito cuidado e avaliar a evolução do paciente. Aqui existe estudo, a Eliane, né, perguntou: existe estudo comparando complicações do Covid em obesos com comorbidade e apenas obesidade para realmente avaliar a gravidade de resposta à doença? Ela está perguntando se tem algum comparando
comparativo, eu não vi também complicações de Covid em obesos, né? Com Certo. comorbidade, e outros que não têm Não obesidade. Acho tenho. que aquele que você falou de quanto mais comorbidade, né? Ele Quando tem, se somava sim. mais gravidade, talvez esse estudo, né? Que deve Esse ter é um o único que slide eu ali. conheço. Uhum. Perfeito. Ele tem o primeiro, que seria obesidade, sem nenhum fator de Isso, risco. sem nenhum, eu lembro. Ou Uhum. pelo menos, na verdade, ele nem ele avalia três fatores de risco: obesidade grau 3, hipertensão, né, e o diabetes. Então, na Uhum. verdade, sem nenhum fator de risco não quer dizer que seja obeso, pode ser que não tenha, ou, desculpa, um fator de risco não quer dizer que seja obeso, pode ser só Sim. diabético, pode ser só Ah, hipertenso, tá. né? Então, assim, mas na verdade é o que eu conheço que mais se aproxima da resposta à pergunta dela, não? Que realmente quando você Isso. soma comorbidades, você piora o desfecho. O Perfeito. desfecho. Uhum. Aqui, o Ricardo, ele pergunta qual sua experiência farmacológica com melhor resposta no aumento de gordura visceral, ou para melhorar, né? Entendi que para Melhora para melhorar a redução de gordura, gordura redução de visceral. gordura visceral, isso. Uhum. Assim, a gente, bom, a perda de peso, né, quando a gente tem uma boa resposta em termos de perda ponderal, e aí se soma tanto tratamento farmacológico quanto não farmacológico. Então, pensando, por exemplo, né, associando um farmacológico à terapêutica de estilo de vida, geralmente quando o paciente usa, por exemplo, a gente tem algumas opções atualmente, né? A gente tem cicotraminas e a gente tem a loraglutida. E quando a gente, o Orlistat, que são os três que a gente tem aprovação aqui no Brasil para uso, né? E quando a gente realmente percebe que existe uma perda mais importante de peso, né? Geralmente com a liraglutida a gente não tem head-to-head, né? Mas pelo menos quando a gente compara aí a média de perda ponderal, né? Geralmente com a maior, né? Com ciclopramina, com a liraglutida, você aí perceberia uma redução também da gordura visceral como uma consequência, né? Então, assim, na verdade, eu acredito que uma terapêutica farmacológica associada com mudança de estilo de vida, a gente consiga uma resposta positiva em termos de perda de peso e consiga realmente uma redução da gordura. Agora, eu sempre gosto de enfatizar um pouco essa questão, porque muitas vezes se entende que o paciente obeso, ele vai precisar chegar ao peso no IMC normal, peso normal. Então, a gente, geralmente, o tratamento farmacológico, a gente não consegue, é muito difícil a gente conseguir normalizar a IMC. Então, a gente vai estar, geralmente, aí com outras intervenções, cirurgia bariátrica, a gente às vezes consegue, mas com o tratamento farmacológico, a gente já considera uma perda de 10%, 15% do excesso de peso muito boa, né? Então, a gente tem que imaginar que a gente perdendo 10% do excesso de peso, esse paciente já vai ter melhora importante, sim, desse processo inflamatório, dessa gordura visceral. Então, a gente tem que objetivar uma coisa mais realista, uma coisa que já vai trazer melhoras. E quando eu digo que melhora com o processo inflamatório, né, melhora também os níveis de glicemia, melhora também os níveis de pressão arterial, o perfil lipídico. Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença, né, crônica, que tem que ser tratada de forma crônica, e que a gente conseguindo manter, né, essa perda de peso, perdendo e mantendo de 10% do excesso de peso, de 5 a 10%, 15% eu já estaria assim, bastante satisfeita, esse paciente já vai ter uma menor chance de ter as complicações todas decorrentes da obesidade. Uhum. Com certeza. Aqui no nosso quadro de perguntas, eu acho que essa pergunta, acho que a gente talvez não tenha um estudo, porque os estudos eles estão sendo bem muito recentes. A pergunta é se na experiência o paciente que está obeso há pouco tempo tem menor risco do que o obeso que já está com obesidade há muitos anos. Eu acho que, não sei se você viu algum estudo desse de tempo de obesidade, acho que eu não vi nenhum estudo assim com Não. né? Porque a maioria é corte, ou é Isso. corte transversal, né? Ou seja, eles pegam Uhum. os óbitos e, Sim. e veem se é obeso ou não, mas não o tempo, Uhum. né? De que a pessoa é Isso. obesa, né? Isso, exatamente. Eu Aí desconheço acho que também a a gente questão da não tem, obesidade, não. a gente não tem essa resposta, na verdade, em Uhum. estudo, né? E Uhum. aqui são duas perguntas que a Sandra fez, que ela fez uma intervenção, na verdade, não engordar no confinamento já é um milagre, emagrecer a gente precisa de ajuda mesmo.
Com certeza, né? Porque se para a gente antes, com toda a liberdade, já era difícil, né, Thaisa? Sim, com Dizendo para o certeza, paciente Cristina. caminhar, podendo, É. né, Uhum. frequentar uma academia, agora ele tem que ter um esforço dobrado ou triplicado para poder achar um É, jeito de perfeito. Não, de perfeito. se Tem sido um mexer. desafio mesmo, né? A gente realmente Desafio lidar com esse demais. grupo de pacientes, né? A gente realmente tem que Exato. avaliar no contexto de cada um como é que pode estar maximizando essa atividade física, né? Enfim, ajustando a questão da alimentação, que é super importante também. Então, realmente não é uma coisa que tem sido fácil, mas eu acho que assim, a gente conversando, a gente insistindo, a gente individualizando o tratamento, a gente tem conseguido, em muitos casos, aí uma resposta satisfatória. Uhum. Sim. Ela até pergunta se é melhor jejum intermitente ou alimentação de 3 em 3 horas, né? Acho que se quiseres eu respondo, pode responder sobre emagrecimento. Que não tem diferença, né? A gente tem Esse que aquele é estudo lá, falar. né? Que... Isso. Pode Na falar. verdade, a gente tem que ver o que é que o paciente mais se ajusta, né? Você tem que avaliar cada É, perfil de paciente, né? Mas em relação à resposta, não. Tem gente que não dá certo com o jejum intermitente. Outros pacientes você consegue fazer realmente uma resposta positiva. Perfeito. tem um estudo de Uhum. eles 2 grupos de 1.500 calorias, né? Não sei se foi no New England, Isso. mas eles colocaram um em Uhum. jejum e outro não em jejum, e era Uhum. 1.500 calorias em 24 horas, e não teve diferença no, Uhum. no emagrecimento dos Na dois perda de grupos, peso. né? Uhum. Perda de peso, mas sim comportamento de compulsão naquele grupo do Uhum. jejum Jejum intermitente. Então, intermitente. teve um Uhum. pouquinho mais de compulsão alimentar. É uma coisa que tem que ser muito bem Uhum. indicada, né? A gente Sim, tem que pode avaliar com ter muito mais cuidado. compulsão, Perfeito. quando tem restrição Perfeito. demais, né? Uhum. Perfeito. Uhum. Bom, então a gente está com 50 minutos. Se alguém tiver mais uma pergunta, eu tenho mais uma última pergunta aqui que eu tinha deixado separada para ti, Thaís, é sobre a hiperinsulinemia. Você acha assim que a resistência insulínica, a hiperinsulinemia pode também estar relacionada a essas alterações pulmonares que você falou ali no paciente com COVID, o aumento de insulina? Interessante. Tem até um. Interessante essa pergunta. Tem um estudo até do pessoal do USP do Ribeirão, que eles mostraram, né? Eles pegaram ratinhos e infundiram insulina, né? E a mesma questão da leptina, a hiperinsulinemia também levaria a uma maior reatividade desse brônquio. Então, a resposta pulmonar, né, estaria realmente reduzida. Esse paciente faria mais broncoconstricção do que o paciente que não tinha essa hiperinsulinemia. Então, Sim. outro fator importante que a gente tem visualizado nos pacientes obesos, né, que é a questão Uhum. do aumento da insulina. Então, não apenas a questão da leptina, mas também o aumento da insulina estaria relacionado aí a essa questão pulmonar. É claro que a gente não tem estudo, né, direto mostrando essa relação com o COVID, Uhum. mas eu acho que tudo se soma, né, um outro fator que a gente tem que Sim. considerar também, que pode estar de alguma forma contribuindo aí para uma maior lesão, uma menor resposta pulmonar nesse paciente, né? Uhum. Sim. E eu acho que isso tudo vai somando mesmo nesse cenário, né? Que é um cenário que Uhum. ele não é tão propício, assim, então Perfeito, vai ficando perfeito. complicado. Uhum. Então Uhum. tá, obrigada, Thaisa. Não sei se tem mais alguma consideração a fazer. Perfeito, não. Obrigada a Foi muito você. bom juntar Foi uma Florianópolis e excelente essa Salvador. interação aí, né? Florianópolis, Muito Salvador. bom Acho que é estar com sempre muito saudade de bom. você, foi muito bom. Igualmente, né? Acho que foi muito Obrigado válido. Sim, obrigada sim, aí a aprendi você muito. também. Sim, estamos Né? com 43 participantes na sala, Agradecer foi a muito todos, bom. né, que participaram. Enfim, esse bate-papo foi gostoso, né? Sempre interessante, enfim, trazer essas questões relacionadas à obesidade, que é uma coisa que que é tão importante hoje, né? E que de alguma forma está contribuindo aí para esses desfechos negativos do Covid. Então, assim, fiquei contente aí de ter conversado com você sobre isso. Sim. Então, a gente está chegando ao fim de mais um webinar do Sabin TV. Essa aula, assim como as edições passadas, elas estão disponíveis no site do Sabin, que é sabin.com.br/webinar. E ele vai ficar disponível a partir de 48 horas úteis. Eu gostaria de agradecer, então, a Thaisa mesmo pela palestra, foi ótima, aprendi muito, e a todos pela participação. Excelente noite, até o próximo evento. Obrigada. Igualmente. Boa noite, Obrigada. Cristina. Boa noite a todos. Boa noite.